Oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana Souza aqui para mais uma narrativa do livro O Poder do Subconsciente com o Dr. Joseph Murphy. Vamos lá. O subconsciente cura câncer de pele. A prova mais convincente que alguém possa ter do poder curador do subconsciente é uma cura pessoal. Há mais de 40 anos tive câncer de pele. Consultei os melhores médicos que tentaram os tratamentos mais avançados que a ciência médica poderia oferecer. Nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possuía um profundo tesouro de conhecimentos psicológicos, falou-me do significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito de determinado quando nenhum deles havia ainda. Explicou-me que a palavra livro significa minha mente subconsciente, que havia formado e modelado todos os meus órgãos a partir de uma minúscula célula original. E ressaltou que desde que o subconsciente formara meu corpo, poderia também recriá-lo e criá-lo de acordo com o modelo interior perfeito. E o pastor me mostrou seu relógio. Este relógio teve um fabricante, disse, mas antes de tornar-se uma realidade objetiva, o relojoeiro necessitava ter uma ideia bem clara do relógio. Se por alguma razão o relógio deixar de funcionar como deve, a ideia que dele faz o relojoeiro lhe dá o conhecimento de que necessita para consertá-lo. Compreendi o que ele estava, como essa analogia, tentando me dizer. A inteligência subconsciente que criou meu corpo era como o relojoeiro. Ela sabia exatamente como curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do meu corpo. Mas para fazer isso devidamente, eu teria que lhe dar a ideia perfeita de saúde. A ideia atuaria como causa e o efeito seria a cura. Em consequência, concebi uma prece bem simples e direta. Meu corpo e todos os seus órgãos foram criados pela inteligência infinita da minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos e músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está em momento transformando cada célula de meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Sou grato pela cura que se está acontecendo neste momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora em mim existente. Durante uns 15 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia, repetia em voz alta essa prece. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira perfeita. O tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia o que acontecera. Eu fornecerá ao meu subconsciente padrões de inteira limpeza e perfeição, geradores de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos de pensamento alojados na mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre em seu corpo a não ser quando o equivalente mental surge primeiro na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmações, você muda o corpo. Este é o princípio fundamental de toda cura. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, mente subconsciente, o sabe muito bem. Salmos 139, 14. Como o subconsciente controla as funções do corpo? Estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente, de acordo ininterrupto, incansável, controla nosso corpo, sem necessidade de intervenção da parte consciente. Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma bombeiam ar para dentro e para fora dos pulmões. Nesses, o dióxido de carbono, subproduto da atividade das células do corpo, é trocado pelo oxigênio da atmosfera que necessitamos para conviver e viver.
O subconsciente controla os processos digestivos e as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosas complexas do corpo. Tudo isso acontece quer estejamos acordados ou dormindo. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do corpo, amargaríamos sem a menor dúvida um fracasso. Provavelmente morreríamos e logo os processos são complicados demais, entrelaçados demais. A máquina cardiopulmonar usada em cirurgias feitas no coração, a peito aberto, é uma das maravilhas da moderna tecnologia médica, embora o que faça seja infinitamente mais simples que aquilo que o subconsciente realiza 24 horas por dia, dia após dia, ano após ano. Suponhamos que estamos cruzando o oceano a bordo de um jato supersônico e passamos pelo calibre do piloto. Claro que não saberíamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado sua operação. Preocupação, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômago e intestinos. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas doenças relacionadas com o estresse. A razão é que tais configurações de pensamento interferem no funcionamento harmônico da mente subconsciente. Quando nos sentimos física e mentalmente perturbados, a melhor coisa que podemos fazer é nos soltarmos e relaxarmos e determinado as engrenagens do processo de raciocínio. Fale com a mente subconsciente, diga-lhe que um clima de paz, harmonia e ordem divina assuma o controle da situação. Você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esqueça de falar com autoridade e convicção. Ela reagirá cumprindo suas ordens. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite, atua você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo, você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente. Mantenha simples a preocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde sai, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza de seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você sobre a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredita sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando, inspirando e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira, e assim como pensa, assim se fará. O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Um dos mais famosos santuários de cura do mundo, o de Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que desvendem em detalhes casos autênticos das chamadas curas milagrosas. Madame Biri, um exemplo entre muitos com nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita a Lourdes, recuperou a visão. Vários médicos que a examinaram disseram em laudos que os nervos ópticos continuavam inúteis. Ainda assim, ela via. Um mês depois, novo exame demonstrou o mecanismo visual voltará por complexo à normalidade. Estou absolutamente convencido de que Madame Biri não foi curada pelas águas do santuário. O que o curou
Foi o subconsciente que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador do subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, Madame Biri foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera. No fundo do coração sabia que poderia receber a cura. A mente subconsciente respondeu nessa conformidade, liberando as forças curadoras sempre presentes no homem. A mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta à vida um nervo doente. Aquilo que criou o princípio curador pode recriar. Que aquilo que esperas seja feito conforme a tua fé. Como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita? Um pastor conhecido em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. O meu pedido enviou uma descrição detalhada do processo que posso agora ao leitor. Várias vezes por dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado mental e fisicamente. Relaxava o corpo, falando-me da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meu pulmão estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo o meu corpo está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu estava em um estado sonolento letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita e minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Este pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consciente em usar a imaginação disciplinada e científica, eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que tornasse a si mesmo uma imagem vivida andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente fazia se estivesse curado. Expliquei-lhe que esta visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentia-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com que o trabalha. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas, ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia, o telefone tocou em um momento em que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais e disse-se seguiu a cura. Esse homem sofrera um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, não conseguia andar. Ao transmitir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e ele pôde voltar a andar. E tudo quando pedires em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22.